Rodrigo Maia e o general Heleno entraram em conflito a partir de uma questão que pode paralisar ainda mais o governo Bolsonaro. Entenda por quê. Antes, inscreva-se no canal, dê um like e depois comente o vídeo. Qual é a questão que está em jogo aqui? A questão é o orçamento da União. Desde o governo Dilma entrou muito em conflito com os deputados. Os deputados, as emendas de orçamento eram empenhadas e o governo não liberava as emendas. E aí os deputados passaram a agir contra o governo. E uma das medidas aprovadas lá atrás no governo Dilma foi a obrigatoriedade de liberação de emendas, para não ficar na mão justamente da presidência da República. Só que isso, que começou lá atrás com o Eduardo Cunha, agora no governo Bolsonaro foi ampliado. Logo no início do governo, ano passado, 2019, os deputados perceberam que o padrão de relacionamento do governo Bolsonaro com os deputados seria muito ruim. E aí eles ampliaram para emendas de bancadas, obrigatoriedade de liberação, com determinados prazos, eles ampliaram a obrigatoriedade da liberação das emendas dos parlamentares, do relator do orçamento e das bancadas que juntas decidem e entram em acordo com o que vai ser aprovado para cada estado. Pois bem, isso é o motivo do conflito. O nosso orçamento é muito rígido, a maior parte dele já está carimbado, o gasto é obrigatório. Existe o gasto discricionário, que é o gasto não obrigatório, que todo mundo quer. Esse gasto é da ordem de 80 bi e os deputados reservaram para o Congresso, deputados e senadores, obviamente, a comissão é mista, comissão do orçamento, reservaram 40 bi. E isso inviabiliza completamente a execução de qualquer proposta governamental. O que já estava acontecendo antes do impasse no qual estamos agora? O que já estava acontecendo eram os ministros entrando em contato com deputados, pedindo para o deputado aprovar uma determinada emenda para que o ministério conseguisse executar uma determinada coisa. Isso significa o quê? Não vou pensar aqui Bolsonaro, pensando no longo prazo o Brasil. Você vota um presidente da República, o presidente promete adotar determinadas políticas públicas que vão exigir um determinado orçamento, só que ele não consegue fazer isso porque o orçamento não está na mão do Poder Executivo, o orçamento está na mão do Poder Legislativo. A maior parte dele, ou uma parte importante dele, inviabilizando, e aí você haveria, por conta dessa legislação, uma fraude eleitoral. Os candidatos prometeriam algo que seria irrealizável por conta disto. Ora, é algo que independe do governo Bolsonaro, é algo que foi colocado de maneira casuística em função do governo Dilma, em função do governo Bolsonaro, mas que pode ter um impacto de longuíssimo prazo no Brasil, um impacto ruim para o funcionamento do nosso sistema, ruim para todos nós. Mas, bom, o que está em jogo agora? O general Heleno, que é chefe do Gabinete de Segurança Institucional, veja só, o responsável pela segurança de dados do governo, responsável por diversas coisas, teve uma conversa vazada e ele reclamou disso. Mas ele é o responsável pela segurança de dados do governo. Ora, chega a ser até irônico isso. Pois bem, ele criticando os parlamentares, dizendo que era um absurdo, que não deveria, o governo não deveria, o Poder Executivo não deveria ceder à chantagem da Câmara dos Deputados e que, já que é para ser assim, então aprovem logo o parlamentarismo. Aí o Rodrigo Maia deu uma resposta muito dura, o presidente da Câmara. A resposta completa é bem interessante. Ele diz o seguinte: as pessoas com a idade elas vão ficando mais racionais e mais moderadas, vendo a coisa de uma maneira mais matizada. Aí o Rodrigo Maia completa: o que está acontecendo com o general Heleno é o inverso, ele foi ficando mais velho e se tornou um ideólogo antidemocracia. Ora, ele não reclamou do Congresso, diz Rodrigo Maia, quando o Congresso aprovou o aumento dos salários lá, enfim, do benefício, né, dos militares da reserva. E nós aprovamos porque fomos chantageados por eles? Claro que não. Então, a decisão soberana no Congresso, essa conversa de chantageado, isso aí é uma coisa para jogar a opinião pública, a opinião publicada dos jornais contra o Congresso. Então foi isso que aconteceu. O general Heleno aí respondeu essa resposta do Rodrigo Maia. Respondeu pelo Twitter e dizendo que não iria mais fazer o bate-boca. Ou seja, é uma situação complicada nós estamos diante do impasse. O governo Bolsonaro de mãos atadas
num certo aspecto, a gente pode dizer, felizmente, né, de mãos atadas do ponto de vista da execução orçamentária, do ponto de vista do orçamento discricionário da União. E os deputados querem que isso seja liberado, empenhado e gasto, porque essas emendas vão para os prefeitos. Esses prefeitos são candidatos, muitos deles, à reeleição, e depois eles vão apoiar a reeleição dos deputados que aprovaram tais emendas. Então, está tudo ligado, quer dizer, é política, né? Está tudo conectado. Então, a pressão é muito grande dos deputados para que isso seja aprovado. Ao que parece, o primeiro movimento foi que os deputados e senadores, evidentemente, aceitaram uma negociação com o governo. Eles colocaram 46 bi na mão deles, da Câmara e do Senado, e eles aceitaram reduzir isso para 30 bi. E aí haveria talvez um acordo. Agora, houve essa declaração do general Heleno, então isso pode ser um complicador na negociação. O governo Bolsonaro, ele teve aí nas pesquisas essa melhoria de avaliação, mas na esfera política, na esfera da negociação política, na esfera das falas para o mundo político, ele, Bolsonaro, semana passada foi Paulo Guedes, na sua fala lá sobre a empregada doméstica Ira Disney, essa semana Bolsonaro falando lá da jornalista da Folha de São Paulo. Então ele está comprando todo tipo de briga, gerando todo tipo de ressentimento. E agora essa briga é uma briga muito séria. Deputados e senadores ficam quietos, eles não vão à mídia, são políticos, inteligentes, espertos, sabem lidar com a opinião pública, sabem pedir mais, barganhar, avançar, recuar. Eles não vão, não é uma guerra em campo aberto, é uma guerra de guerrilha. Então, deputados governistas e que eventualmente estejam dispostos a votar contra o governo, preferem que os deputados oposicionistas façam toda a mídia de oposição, evidentemente, ao governo. Só que eles ficam ali por detrás esperando o momento da votação, esperando o momento oportuno de votar contra o governo em determinadas questões. E algumas coisas que não são colocadas para votar, não são porque não há acordo. Porque, eventualmente, se for colocado em votação, o governo, o Poder Executivo, irá perder, que é o caso do orçamento. Por que até agora não foi colocado em votação definitiva isso? Porque não há um acordo entre Poder Executivo e Poder Legislativo. O Poder Legislativo iria impor os 46 bi nas mãos de deputados e senadores. Ele aceitou recuar para 30 bi. Aí vem essa declaração do general Heleno. Então, isso pode gerar uma resistência aqui e acolá, aumentar a dificuldade da negociação. E aí o governo tem que voltar a ceder. O fato é que tudo isso se superpõe a esse calendário eleitoral, o calendário da eleição municipal, e isso dificulta o processo de governo, isso dificulta a execução de programas governamentais. Aliás, tá? E aí eu acho que é importante que seja dito, existem programas governamentais que independem da vontade de Bolsonaro, que são programas até de Estado, investimentos que precisam ser feitos, investimentos em manutenção de estradas que podem ter prioridade ou não, obras que foram paradas, que podem voltar, podem ser retomadas. Tudo isso depende, tudo isso, independentemente do governo, é útil para a população. São, como repito, são linhas de atuação que têm a ver com políticas de Estado e não políticas de governo. Tá? Então, o quadro é esse, é um quadro de fato complicado. E o governo Bolsonaro resolveu manter-se nessa rota de conflito com tudo e contra todos, como se fosse o maioral, como se estivesse ganhando todas as disputas. Ele, qualquer coisinha, qualquer evento que leve a piorar a avaliação do governo pode ser muito ruim. Vamos supor que esses celulares já estão na mão da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o governo Witzel. Vamos supor que esses celulares, as conversas de Adriano da Nóbrega, acabem por incriminar os filhos de Bolsonaro ou até mesmo o Bolsonaro. Ele estava foragido fazia um ano. Né? E isso pode, se tiver um impacto midiático muito grande, pode levar a uma redução da popularidade de Bolsonaro. E aí a coisa no Congresso vai se complicar ainda mais.
De novo, eu hoje gravei um vídeo, publiquei mais cedo sobre o impeachment, se é desejável, se é viável. O impeachment pode se tornar viável, a depender do que irá aparecer nessas conversas de celular. Se irá aparecer alguma coisa e em aparecendo o que será. E esse imbróglio orçamentário que é fundamental, que ninguém ainda chamou muita atenção disso. Mas você que está vendo esse vídeo agora sabe que isso é importante. Dê o like, inscreva-se no canal, comente o vídeo. Um grande abraço.